Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Matheus Renan. Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva no canal. Tem muita gente que está assistindo aos vídeos, agradeço bastante, mas que ainda não se inscreveu. Então, por favor, se inscreva porque isso é muito importante. Ative o sininho das notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados, forem postados. Curta, comente, compartilhe, divulgue com seus amigos. Assista esse vídeo até o fim e dê uma olhada também nos vídeos anteriores que eu já postei. Mais uma vez eu agradeço a todas as pessoas que têm assistido aos vídeos, que se inscreveram, que têm elogiado, que têm perguntado sobre o canal, dado dicas, sugestões, feedbacks positivos e tudo mais. Agradeço bastante. Eu sei que é um pouco chato ficar com esse falatório no início de cada vídeo, mas tudo isso é importante para ajudar o canal a crescer. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou contar a história de Dana de Tefé e o advogado do diabo. Dana Edita Ficherova nasceu em 4 de maio de 1921, na cidade de Praga, capital da antiga Tchecoslováquia. Ela vinha de uma família judia, muito rica, então tinha muitas posses, frequentava os altos círculos da sociedade da sua época, vivia com a sua irmã gêmea, a sua mãe. As fontes não mencionam se ela tinha outros irmãos, provavelmente também morava com o seu pai e levava uma vida de alta sociedade, até que aos seus 14 para 15 anos, a Tchecoslováquia foi invadida e anexada pelos alemães nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. É então que a família dela acaba sendo capturada, levada para os campos de concentração. Nunca fica muito claro se ela também chegou a estar nos campos de concentração, mas o fato é que aos 15 anos de idade, ela fazia parte de um grupo de resistência antinazista. Essa informação é muito importante. Ela acabou sobrevivendo a essa perseguição, os seus parentes, ao que tudo indica, morreram, e aí ela começa a migrar de país em país, fugindo da perseguição nazista, e a primeira parada dela, em torno dos 20 anos de idade, mais ou menos, é a Itália. Ela chega à Itália e lá ela entra no teatro, onde ela já começou a chamar muita atenção, porque era uma moça muito bonita, muito bela de rosto, de corpo, tinha muito talento, tinha muita habilidade no balé e já àquela altura falava 6 idiomas. Ela é uma pessoa culta, por causa da origem dela bastante abastada financeiramente. E também é interessante notar que para onde ela ia, nessas viagens para vários países, ela sempre levava as posses da sua família em baús, né, objetos valiosos e tudo mais, que era uma maneira que as pessoas que estavam nessa situação de guerra encontravam para sobreviver da melhor maneira possível dentro daquelas condições. Então, no teatro, ela conhece o coronel militar e político fascista Ettore Muti, que era cerca de 20 anos mais velho do que ela, acaba se envolvendo com ele e se casando com ele. Ele era um político fascista e isso é muito paradoxal, é muito esquisito, muito estranho que ela, tendo fugido dos nazistas, né, tendo perdido a sua família para os nazistas, tivesse se envolvido, se relacionado com um político fascista. Mas efetivamente foi isso o que aconteceu. Ele era um homem que já era casado e deixou a sua esposa para ficar com a Dana. Até que no dia 24 de agosto de 1943, a Dana e o Ettore estavam em um piquenique amoroso, uma situação assim bem a dois, aos arredores de Roma, quando eles foram vítimas de uma emboscada preparada por um grupo antifascista. Nessa emboscada, a Dana ela é presa e o Ettore é fuzilado e morto. A Dana, então, tendo sido presa, mesmo assim, alguns dias depois conseguiu escapar da prisão, com a ajuda, adivinhem, da ex-esposa do Ettore Muti. Então isso é muito estranho, né? Que justamente a ex-esposa do marido dela a tivesse ajudado a escapar da prisão. Mas foi isso que aconteceu. Sempre houve suspeitas, havia quem dissesse, que a Dana fosse uma espécie de agente dupla. Ela passasse de um lado para o outro nesse contexto de guerra, fornecesse informações de um lado para o outro, fosse uma espécie de espiã
mas isso nunca ficou comprovado oficialmente, ficou apenas no terreno da especulação. Depois de ela ter saído da Itália, com a morte do Ettore, ela vai para a Espanha e lá ela conhece e se casa com um dentista de alta influência, da alta sociedade espanhola, chamado Alberto Dias. Era um homem muito influente, da alta sociedade, um dentista. Ela se casa com ele, passa 2 anos casada com ele, e depois ela se separa e vem aqui para as Américas, para o México, mais especificamente, onde ela conhece o jornalista Carlos Denegre. Se casa com ele, passa 4 anos casada, depois se separa e finalmente ela resolve estabilizar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1951. Lembrando sempre, como eu disse, que nessas viagens de um país para outro, ela sempre levava as suas posses de família em baús. Existem alguns registros que dizem que os baús dela chegavam a pesar 1.200 quilos, então eram muitas posses que ela tinha. Ela chega aqui no Brasil e, num jantar entre pessoas extremamente influentes, ela conhece o piloto e diplomata milionário Manuel de Tefé, filho do Barão de Tefé, com quem ela acaba se envolvendo e 6 meses depois, com uma paixão fulminante, se casando. Então, aqui é interessante a gente notar algumas coisas que são as seguintes. Primeiro de tudo, que a Dana, para onde quer que ela fosse, nos vários países para onde ela ia, ela sempre tinha acesso às pessoas da alta sociedade daqueles países. Muitas vezes, guardem essa informação, ela utilizava até nomes falsos, mas na frente a gente vai comentar isso daí. Mas ela sempre tinha acesso às pessoas da alta sociedade. É também interessante notar que, no aspecto dos relacionamentos, era uma mulher bem à frente do seu tempo, bem moderna para a sua época, porque ela, com o Manuel de Tefé, já estava no seu 4º casamento. Tudo bem que o seu primeiro marido havia sido assassinado, mas ela já estava no seu 4º casamento. Ela casava, passava 2, 3, 4 anos casada, depois separava, e era muito bem resolvida em relação a isso. Isso para ela não era nenhum problema nesse sentido. Então, nesse aspecto, era realmente uma pessoa moderna para a sua época, à frente da sua época, do seu tempo. Mas, por outro lado, ela era uma pessoa, como sendo da alta sociedade, influente, assediada pela mídia, uma socialite, ela era uma pessoa bem discreta, de comportamento bem discreto, bem reservado, e era uma pessoa de poucos amigos. Ela tinha poucos amigos, evitava escândalos, ela não se envolvia em escândalos de forma alguma, era bem reservada, bem discreta, ela tinha toda uma finesse de mulher da alta sociedade. Então, ela tinha essas duas faces, né? Esses dois lados. Por um lado, era uma pessoa bastante à frente do seu tempo. Por outro lado, na questão dos relacionamentos, por outro lado, era uma pessoa mais discreta, reservada, tinha uma conduta, digamos assim, mais conservadora, devido à finesse de mulher da alta sociedade que ela tinha, que era a realidade financeira, socioeconômica dela. Então ela se casa com o Manuel de Tefé, passa 4 anos casada com ele, e depois de 4 anos ela se separa. Bem ao seu estilo, depois de 4 anos ela acaba se separando do Manuel de Tefé. E aí o que é que acontece? Quem cuidava dos interesses legais da família Tefé era um advogado da alta sociedade, extremamente influente, como todas as pessoas que estavam direto ou indiretamente relacionadas com a Dana, chamado Oscar Stevenson. O Oscar Stevenson, ele era o advogado da família Tefé, só que com o divórcio entre a Dana e o Manuel de Tefé, o Oscar ele fica sendo responsável pelos interesses legais do Manuel de Tefé no divórcio. E aí, para representar os interesses da Dana, que agora se chamava Dana de Tefé, que adotou esse sobrenome com seu casamento e que vai manter esse sobrenome mesmo depois da separação, quem vai representar os interesses da Dana de Tefé vai ser um sujeito que trabalhava para o Oscar Stevenson, chamado Leopoldo Heitor de Andrade Mendes. O Leopoldo Heitor é uma figura extremamente importante, é a segunda figura mais importante nessa história. Ele era um cara que trabalhava para o Oscar Stevenson, havia sido aluno dele
E o Oscar viu nele um grande potencial como advogado e resolveu chamá-lo para trabalhar para ele, trabalhar com ele no escritório dele. Ele era um jovem advogado, descrito como sendo muito capacitado, muito inteligente, com um potencial muito grande, mas também muito ambicioso, por fama e por fortuna. Ele já estava assim nas mídias, na boca do povo, porque algum tempo antes dessa história toda, ele havia se envolvido em um crime que chocou e mobilizou a opinião pública carioca, que estampou as manchetes dos jornais e que havia mexido muito com a sociedade da época, que foi o chamado crime da Rua Sacopã, ou simplesmente crime do Sacopã, que foi um caso em que um rapaz foi encontrado morto dentro do seu carro e depois se descobriu que ele estava envolvido em uma espécie de triângulo amoroso. E aí foi um caso assim, para a sociedade daquela época foi um escândalo, né? Hoje em dia não seria, mas para a sociedade daquela época foi um escândalo. E aí, qual foi a participação do Leopoldo Heitor nessa história toda? Ele, durante o julgamento, encontrou uma testemunha, um rapaz que serviu de testemunha, e que deu um depoimento bombástico que causou uma reviravolta completa na história do caso e levou à condenação de um homem. Então, por causa disso, nessa história toda, o Leopoldo ganhou a alcunha de advogado do diabo. Ele era conhecido como advogado do diabo, o que, venhamos e convenhamos, não é exatamente uma alcunha, né, uma fama das melhores. Além disso, o Leopoldo Heitor ele já havia sido acusado, enfrentado processos por peculato e estelionato. Ele amargava esses processos que ele tinha enfrentado, fez uma maracutaia, viajou para a Argentina por um tempo. Dizem as más línguas que ele até contou com a ajuda do Stevenson para se safar da prisão e voltou para cá para o Brasil quando os crimes já haviam prescrito. E então, assim, ele tinha uma reputação bem ruim, bem negativa. Mas ele exerceu no divórcio com o Manuel de Tefé para Dana, que era a cliente dele, que para quem ele foi designado, ele exerceu bem as suas atividades, a sua função. Ele era muito inteligente, então ele conseguiu realmente, efetivamente, prestar bons serviços. E com o divórcio, a Dana, graças aos auxílios, aos serviços do Leopoldo Heitor, conseguiu um apartamento na praia de Botafogo, de frente para o mar, joias, dinheiro vivo. Então ela conseguiu até se sair bem financeiramente depois do divórcio. Justamente por causa desses bons serviços prestados pelo Leopoldo Heitor, é que a Dana confiava muito nele, a despeito de toda a reputação ruim e da fama de advogado do diabo que ele tinha. Ela confiava muito nele, quase que incondicionalmente, digamos assim. Confiava bastante nele profissionalmente. Mais do que um advogado, ele acabou virando um amigo da Dana, por assim dizer, dizem os relatos. Havia quem dissesse, né, as línguas maldosas, que o Leopoldo Heitor e a Dana tinham um caso, né, uma espécie assim de afé, coisa do tipo, mas isso sempre foi negado pelo Leopoldo Heitor. Ele sempre negou que isso tivesse acontecido e isso nunca foi efetivamente comprovado. Ficou, como muitas coisas nesse caso, apenas no terreno da especulação. O fato é que por volta de 1956, a Dana, que até então vivia só de renda, ela só vivia de renda. Algum dinheiro que ela investia, o que havia sobrado das suas posses de família, que ela vinha levando de um país para o outro, até chegar aqui no Brasil, e o que ela havia ganho após o divórcio, ela começou a perceber que esse dinheiro não ia durar para sempre, que uma hora ele ia acabar. Então ela começa a se preocupar em conseguir empregos para poder se sustentar, para poder manter aquela boa vida que ela tinha. Inclusive, ela até durante um período teve dificuldade de manter o apartamento na praia de Botafogo, que ela ganhou após o divórcio com o Manuel de Tefé. Até alugou um tempo para a embaixada quis comprar, ela não quis vender, mesmo que o preço oferecido fosse muito alto. Então ela começa a perceber que está na hora de arranjar algum emprego, né, digamos assim, para poder manter a sua boa vida que ela tinha. Ela começa em algumas empresas pequenas e tudo mais, mas ela almejava alcançar cargos mais altos e uma condição financeira melhor nos seus trabalhos. É nesse contexto que no ano de 1961, o Leopoldo Heitor, que era advogado, amigo dela,
aparece com uma proposta. Ele diz que uma empresa multinacional muito famosa na época, uma empresa de máquinas de escrever, lembra, a gente está falando da década de 60, então eram máquinas de escrever. Ele diz que essa empresa chamada Olivetti tinha interesse em uma pessoa para ser a representante comercial da empresa na América Latina e que estava de olho na Dana para ser essa pessoa, que seria a representante comercial da empresa aqui na América Latina. E tudo indicaria que a Dana facilmente conseguiria esse cargo, porque ela já tinha seus 40 anos, mas uma mulher muito bonita ainda, muito influente, falante de 6 idiomas, com toda uma finesse de mulher da alta classe social, socialite, vindo de uma família rica e tudo mais. Aparentemente o cargo perfeito para ela. E aí o Leopoldo dizia que haveria uma entrevista em São Paulo, que se ela se saísse bem nessa entrevista, ela posteriormente iria para Roma, para uma experiência de 2 ou 3 meses, e posteriormente, tudo dando certo, que provavelmente se imaginaria que daria, ela finalmente conseguiria esse cargo, que seria um cargo alto, né? Porque representante da América Latina não é pouca coisa. Ela, não precisa nem comentar, achou a proposta super interessante e aceitou de imediato. Então eles combinaram de viajar para São Paulo, lá do Rio de Janeiro para São Paulo, no dia 29 de junho de 1961. Nesse dia, a Dana estava no seu apartamento na praia de Botafogo, de frente para o mar, junto com a sua amiga chamada Maria Elisa, mais conhecida como Malisa. Elas estavam organizando uma reforma nesse apartamento da Dana, quando o Leopoldo chega, se apresenta para as duas e pega a Dana para viajar. A Malisa então pede carona para levá-la para a casa dela. O Leopoldo embarca com as duas, deixa a Malisa na sua casa e depois, às 20 horas, às 8 horas da noite daquele fatídico dia 29 de junho de 1961, Leopoldo e Dana de Terfé pegam a Via Dutra rumo a São Paulo para tal entrevista. Essa foi a última vez que Dana de Terfé foi vista. No dia seguinte, um sujeito chamado Fábio Tepedino, que era cunhado do Leopoldo Heitor, que era dentista, logo pela manhã no seu escritório, ele recebe uma ligação da esposa do Leopoldo Heitor. O Leopoldo Heitor ele era casado, tinha 2 filhos, e a sua esposa se chamava Vera Lúcia, mas era conhecida como Verinha. A Verinha, esposa do Leopoldo Heitor, ela então liga para o Fábio Tepedino, pedindo para que ele aparecesse urgentemente na casa deles para ver o Leopoldo, porque ele precisava ver o que é que estava acontecendo. Então ele, muito assustado, comparece à casa dos dois e encontra o Leopoldo Heitor todo ensanguentado na cama com uma bala na perna. Ele havia levado um tiro na perna e estava todo ensanguentado. Aparentemente, os dois pretendiam que o Fábio Tepedino, na condição de dentista, resolvesse ele mesmo a situação ali e retirasse a bala. Lembra, isso foi um dia depois da suposta viagem a São Paulo de Leopoldo e Dana. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, ou seja, o Leopoldo estava no Rio de Janeiro. O Fábio, então, ele ficou naturalmente muito assustado com a situação e perguntou o que havia acontecido. O Leopoldo, então, disse que ele havia sofrido uma tentativa de assalto e que nessa tentativa de assalto ele havia sido baleado na perna. O Fábio, então, pergunta se ele estava sozinho na ocasião e ele disse que sim, que ele estava só, o que é muito importante, muito interessante de se observar. Mas, obviamente, o Fábio levou o Leopoldo para o hospital. Ele não quis resolver ele mesmo a situação. Ele leva o Leopoldo para o hospital. O ferimento era superficial, a bala foi retirada sem maiores dificuldades, sem maiores problemas. E aí acontece uma coisa muito interessante. A Vera Lúcia, a Verinha, esposa do Leopoldo Heitor, ela pede ao doutor para ficar com a bala. E o doutor dá a bala para ela. E essa bala desaparece. Isso é bastante esquisito, digamos assim. O Leopoldo Heitor, então, ele assina o prontuário como Heitor Mendes. Lembra, o nome dele era Leopoldo Heitor de Andrade Mendes. Ele assina como Heitor Mendes e supostamente ele teria subornado o médico para que ele mantivesse aquela história ali só entre eles, na miúda, sem comentar com mais ninguém. Ele já tinha uma fama ruim o suficiente, já era conhecido como advogado do diabo, tinha uns processos criminais na costa. Ele já tinha os seus esqueletos no armário, ele não precisava de mais atenção negativa para ele, então ele chamou o doutor de canto, provavelmente subornou
mandou que ele ficasse caladinho na miúda e parasse por ali mesmo. Então, o que foi que aconteceu? Alguns dias depois da suposta viagem de Leopoldo e Dana, ela ainda não tinha dado notícias de vida. A Malisa até então estava esperando algum aviso, algum comunicado, alguma notícia, algum recado, alguma carta, porque não sabia o que tinha acontecido com a sua amiga. Ela estava supervisionando as reformas no apartamento da Dana, da sua amiga, e não sabia o que tinha acontecido, se a entrevista tinha dado certo, como é que teria sido e tudo mais. Então o Leopoldo aparece nesse apartamento da Praia de Botafogo, onde a Malisa estava organizando a reforma. E aí a Malisa nota que ele está com a perna machucada. Ele diz que foi por causa de uma bomba que alguns meninos haviam jogado e tinha machucado a perna dele. Ele não conta que foi um tiro. E ela então pergunta pela Dana. E aí ele chama a Malisa de canto. E é aí que ele conta a sua primeira versão sobre o que teria acontecido na sua viagem com Dana de Tefé. Na sua primeira versão sobre a tal viagem com Dana de Tefé, o Leopoldo Heitor contou que eles fizeram a viagem normalmente para São Paulo, hospedaram-se em um hotel e no dia seguinte foram a um café que ficava próximo do hotel onde eles estavam hospedados. Estavam ali comendo, se alimentando normalmente, quando em certo momento um senhor de uma certa idade, muito bem parecido, muito bem vestido, encontra a Dana, a reconhece, a Dana o reconhece também. Ele chama a Dana para conversar, começa a falar meio enrolado, aparentemente uma outra língua e tudo mais. Lembrar, a Dana era tcheca. E eles conversando ali, o Leopoldo não está entendendo nada do que eles estão falando. E aí, de repente, a Dana começa a chorar durante a conversa, fica chorando copiosamente, muito emocionada, consternada. O senhor vai embora. E aí ela se senta novamente à mesa e conta para o Leopoldo Heitor que aquele senhor era um velho amigo da família deles, da família dela, e que talvez ele tivesse até estado nos campos de concentração, e que ele havia acabado de dizer para Dana de Tefé que havia descoberto que a mãe dela estava viva, a mãe dela, que ela pensava estar morta, estava viva em um asilo na cidade de Praga. E aí ela fica simplesmente assim assustada com aquela situação e toma ali mesmo, imediatamente, a decisão de cancelar todos os planos de entrevista, de trabalho, de emprego e tudo mais, e resolve viajar para Praga para buscar de volta a sua mãe e trazê-la para o Brasil. Então foi essa a história que ele contou para a Malisa. A Malisa naturalmente ficou impressionada, foi a história mais incrível que ela tinha escutado na vida dela. Só que aí ela ficou com uma dúvida, mas com que dinheiro ela viajou? Como é que ela vai trazer a mãe dela de volta? Como é que vai ser financeiramente essa situação? Aí é então que entra um outro detalhe da história. Lembra que eu falei que a Dana confiava muito no Leopoldo Heitor? Ela confiava tanto que ela havia passado por Leopoldo Heitor algumas procurações, ou seja, o direito do Leopoldo Heitor de falar em nome dela sobre algumas propriedades, algumas posses que ela tinha. Entendeu? Então, ele, na condição de advogado, estava munido de algumas procurações que, muito tempo antes dessa história toda, a Dana havia passado para ele. Então, ele saca uma carta, supostamente escrita pela Dana, em que ela diz que ele, Leopoldo Heitor, deveria se valer das procurações que ela havia passado para ele, para vender vários objetos, posses, propriedades que ela tinha, porque ela precisava de altas somas de dinheiro para trazer a sua mãe de volta de Praga para o Brasil, e que ela voltaria no final do ano e que ele mesmo, Leopoldo Heitor, a traria de volta. É então que ele começa a, se valendo dessas procurações, vender vários objetos, várias posses da Dana. Vende um apartamento que ela tinha na planta, vende joias, vende várias outras posses, dá algumas de presente para Malisa. Ela recusa, acha melhor esperar a Dana voltar para saber se ela realmente vai ficar com aqueles presentes. E aí ele começa a fazer uma liquidação, um saldão dos bens da Dana, e muitas vezes vendendo até a preço de banana. E aí a Malisa começa a achar estranho porque ela conhecia a sua amiga e sabia que ela não era uma pessoa esbanjadora, mão aberta, e começa a achar estranho todo aquele comportamento do Leopoldo Heitor. Mas ele está lá vendendo, dizendo que era para que a Dana pudesse trazer de volta a sua mãe de Praga. Foi isso, era essa a história que ele contava, se valendo dessas procurações que a Dana havia passado para ele, tá certo?
É então que alguns dias depois, ele volta a procurar a Malisa com uma nova suposta carta escrita pela Dana, dizendo que ela precisava de mais dinheiro, que ele tinha que vender mais coisas. Então ali ela realmente chegou à conclusão de que alguma coisa estava mal contada nessa história, de que havia alguma coisa errada ali naquela situação. O fato é que 2 meses depois do desaparecimento da Dana, o Leopoldo Heitor, junto com seus 2 filhos e a sua esposa Verinha, a Vera Lúcia, eles vão morar no apartamento da praia de Botafogo, de frente para o mar, que pertencia a Dana de Tefé. A esposa dele veste roupas que eram da Dana, usa joias que eram da Dana. Ele havia comprado um carro para um amigo dele, havia comprado um carro para ele. Ele estava assim numa vida maravilhosa financeiramente. Ele até então não estava numa situação financeira muito boa. De repente, a vida financeira dele dá um giro de 180 graus e agora ele está por cima da carne seca, vivendo muito bem, graças à venda das posses, das propriedades da Dana de Tefé e da aquisição do dinheiro que ele havia conseguido por meio da venda desses objetos, valendo-se das procurações que a Dana havia passado para ele. É interessante notar que investigações posteriores periciaram essas tais procurações e chegaram à conclusão de que elas haviam sido rasuradas, elas haviam sido, de alguma forma, distorcidas, porque onde aparentemente seria um ponto final, havia uma vírgula e um texto a mais, que teria sido escrito por fora, para além do que realmente estava na procuração, e nesse texto a mais, o Leopoldo Heitor ganhava, supostamente da Dana, total direito, total poder sobre os bens dela, para fazer o que quisesse, vender, adquirir o dinheiro decorrente das vendas e tudo mais. Então, assim, na prática, de acordo com essas procurações que o Leopoldo apresentou e que as perícias posteriores acusaram de estarem fraudadas, essa seria a palavra correta, ele praticamente virou dono das posses dela, por assim dizer. E tudo aquilo era muito estranho. De fato, de forma que 9 meses depois do desaparecimento da Dana, o Leopoldo Heitor ele já havia embolsado 25 bilhões de cruzeiros, que era a moeda da época, o equivalente hoje a pouco mais de 350 mil reais, só com a venda dos pertences da Dana. Ele havia conseguido aí embolsado toda essa grana, que não era pouca coisa. Mas até então ele estava levando uma vida absolutamente normal. Absolutamente normal, não estava acontecendo, não havia investigação nenhuma. A Malisa havia achado estranho, mas ele nenhuma investigação estava acontecendo. Ele contou aquela história da viagem para Praga, que a Dana havia viajado para Praga no dia seguinte. E pronto, estava levando a vida numa boa, como se nada tivesse acontecido. Aí o que é que acontece? 10 meses depois, na verdade 9 meses depois, o Oscar Stevenson, ele que era o ex-patrão do Leopoldo Heitor e que era até tido como um pai para ele se cansa de esperar por uma resposta elucidativa do Leopoldo Heitor sobre o que teria acontecido com a Dana, porque ele ficou cobrando, perguntando: onde está a Dana de Tefé? Onde está a Dana de Tefé? Que história é essa que ela viajou para Praga e até agora não voltou? Quais são os indícios que você tem? E de repente ele aparece cheio de grana, vendendo as posses da Dana. Ele não se convenceu das explicações que o Leopoldo Heitor havia dado, então ele chama um grupo de jornalistas e a polícia e apresenta um minucioso relatório que ele havia elaborado, descrevendo os fatos dos quais ele tinha conhecimento desde o momento da suposta viagem do Rio de Janeiro para São Paulo até aquele momento, elucidando e trazendo os motivos, elencando os motivos que faziam ele pensar já naquela altura que o Leopoldo Heitor havia dado cabo de Dana de Tefé, havia assassinado Dana de Tefé. Então ele chamou todo mundo ali e estourou ali, jogou no ventilador, falou tudo que ele pensava, tudo que ele sabia e porque que já àquela altura ele acreditava que o Leopoldo Heitor havia assassinado Dana de Tefé. O delegado, então, resolveu fazer uma investigação geral, procurar a Polícia Marítima, as companhias aéreas, todos os meios por meio dos quais a Dana pudesse eventualmente ter saído do país, já que ele dizia que ela havia viajado para fora do país, para investigar se havia algum vestígio, algum indício disso. Então eles descobrem nessa investigação que o passaporte da Dana estava aqui no Brasil, que ela não tinha saído com seu passaporte, o que
já é bastante estranho, porque se ela tinha viajado para fora do país, por que ela não levou o seu passaporte? Só que aí eles também descobrem que a Olivetti, aquela empresa lá de máquinas de escrever, ela não tinha nenhum interesse em contratar ninguém, nem a Dana, nem ninguém, para ser representante comercial da América Latina, nem nada. Ou seja, a história que o Leopoldo Heitor havia contado para a Dana também era uma história falsa. Ou seja, tudo indicava que o Leopoldo Heitor estava mentindo e todo mundo começou a desconfiar que realmente ele havia assassinado Dana de Tefé. Então, 10 meses depois do desaparecimento da Dana, o Leopoldo Heitor, que até então estava levando uma vida absolutamente normal, como se nada tivesse acontecido, ele estava no bairro das Laranjeiras, lá no Rio de Janeiro, na casa da sogra, passando um tempo lá. Ele foi comprar numa banquinha jornais, estava com seu filho, quando de repente um carro aparece, 6 homens descem e sequestram o Leopoldo Heitor. Deixam o filho dele lá na rua, sequestram o Leopoldo Heitor. Então ele é levado para uma fazenda e posteriormente para um barraco na praia de Mauá, no município de Magé. E aí ele é obrigado a depor. Nesse sequestro estavam envolvidos os investigadores e o próprio delegado que estava lá no barraco esperando para ouvir o depoimento do Leopoldo Heitor sobre essa história toda. Então veja, o Oscar Stevenson não só ele fez um minucioso relatório dizendo por que ele acreditava que o Leopoldo Heitor era o assassino da Dana de Tefé, como ele organizou, ele se mancomunou com um político extremamente criminoso, um sujeito bastante assim, barra pesada, chamado Tenório Cavalcante, que era mais conhecido na época como o Homem da Capa Preta, que era um sujeito assim, praticamente assim um mafioso, um criminoso de alta periculosidade que era mandante de assassinato, perseguia os seus inimigos, era o terror da sociedade do Rio de Janeiro daquela época, um precursor da violência na política no Rio de Janeiro daquela época, que tinha uma metralhadora que ele chamava de Lurdinha, um sujeito assim sinistro, mesmo assim barra pesada, e o Oscar Stevenson se mancomunou com esse sujeito para organizar o sequestro do Leopoldo Heitor para que ele fosse obrigado a depor, porque até então ele não tinha feito nada, ele não procurou a justiça, a polícia, nada. Ele estava seguindo a vida dele normalmente, como eu já falei. Então ali nessa situação, no barraco na praia de Mauá, no município de Magé, ele é obrigado a depor. É então que nessa situação ele até acusou depois, ele teria dito que ele havia sido violentado, abusado, espancado e etc e tal. E nessa ocasião ele conta então a sua segunda versão sobre o que teria acontecido na sua viagem com Dana de Tefé. Na segunda versão, o Leopoldo Heitor contou uma história bem diferente. Na primeira versão, ele tinha dito que a Dana havia encontrado no dia seguinte um senhor, amigo da família, que tinha descoberto que a mãe dela estava em um asilo em Praga e ela viajou para lá para buscar sua mãe de volta. Nessa versão, é interessante notar que ele não havia apresentado uma explicação para o tiro que ele tinha levado na sua perna, né? Que ele apareceu no dia seguinte com esse tiro. Nessa segunda versão, ele conta que eles estavam viajando para São Paulo, quando em torno das 10 horas da noite, às 22 horas, o radiador do carro começou a soltar uma fumaça, e aí ele para no acostamento para consertar esse radiador. A Dana fica dentro do carro esperando, quando de repente aparece um sujeito negro, mal vestido, meio esquisito, perguntando se ele precisava de ajuda, oferecendo ajuda. Ele disse que não precisava. E aí esse sujeito então saca uma arma, anuncia o assalto. O Leopoldo diz que vai pegar a carteira, saca a sua arma também, porque ele também tinha uma arma. Começa a trocar tiros com esse sujeito. E aí nessa troca de tiros ele leva um tiro, e agora ele tem uma explicação para o tiro que ele levou na sua perna. O sujeito, depois da troca de tiros, vai embora, sai correndo. E aí quando ele vai ver, ele percebe que a Dana havia sido baleada e estava sangrando bastante. Então ele resolve correr com a Dana para um hospital, no carro, ir para um hospital. E no meio do caminho, ele percebe que ela havia, infelizmente, falecido, havia morrido. Então ele fica pensando o que é que ele faz. Aí ele chega à seguinte conclusão, de que se ele chegasse ao Rio de Janeiro, para onde ele estava indo, de volta, com aquela mulher morta, talvez até pela própria bala dele, na troca de tiros, talvez até a própria bala dele tivesse matado a Dana de Tefé, ele seria tido como assassino da Dana. E ele já era muito traumatizado com a fama que ele tinha de advogado do diabo e tudo mais.
Então ele não queria esse tipo de atenção negativa para ele. Imagina ter sido responsável pelo assassinato da Dana de Tefé, a famosa socialite. Então ele teve a ideia de procurar, a brilhante ideia de procurar um amigo e pedir para que esse amigo enterrasse o corpo da Dana. Porque olha que ideia genial. Então ele procurou um amigo e esse amigo enterrou o corpo dela. Só que aí ele diz que esse amigo ele não pode revelar quem é, ele não fala quem é, e o corpo ele diz que não sabe onde está. Então, assim, a situação ficou cada vez mais esquisita pro lado dele. Ele já estava contando duas versões da história, totalmente diferentes. Apareceu com uma bala que ninguém sabia de onde era, exatamente. A bala sumiu na mão da Verinha, que pediu pro doutor. E agora ele dizia que a Dana tinha sido enterrada por um amigo dele, que ele não revela quem é e não sabe onde é que ela está enterrada. Então, assim, essa versão deixou a coisa ainda mais polêmica e assim, deixou a situação do Leopoldo Heitor ainda mais complicada. Ele se tornou ainda mais suspeito, que ele já era, de ser o assassino dela. Ninguém acreditou muito nessa versão, não deram muito crédito, e ele foi preso, acusado de ter matado a Dana de Tefé. Havia muitos indícios, tudo indicava que ele havia sido o assassino, havia vários indícios que incriminavam ele, mas o principal elemento, que seria o corpo da Dana de Tefé, não havia sido encontrado. Não havia sido encontrado. Mas ele foi preso. É então que, nesse contexto, a investigação chega a um homem chamado Francisco da Silva, o Chico Viola. O Chico Viola era um homem pobre, um pobre coitado, que era servente, caseiro, lavrador e que trabalhava para o Leopoldo Heitor já havia 10 anos, na altura dos fatos. Ele trabalhava em um sítio que o Leopoldo Heitor tinha na cidade de Rio Claro, lá no Rio de Janeiro, uma cidadezinha do interior. Então ele conta para os investigadores, quando ele é alcançado pela investigação, ele conta que na noite do desaparecimento da Dana de Tefé, ele havia escutado tiros da casa do Leopoldo Heitor, que ficava lá no sítio. E no dia seguinte, ele havia sido chamado para o cemitério da igrejinha da cidade pelo Leopoldo Heitor, que estava na companhia do seu amigo, aquele mesmo amigo para quem ele havia dado um carro de presente, chamado Hélio. E aí o Leopoldo, junto com esse Hélio, haviam dito para o Chico Viola que tinha uma missão para ele e que a missão era enterrar um corpo naquele cemitério. Olha o depoimento que o próprio funcionário do Leopoldo Heitor deu para a polícia. Então ele leva os investigadores para o local onde ele supostamente havia enterrado aquele corpo, que ele até dizia que era da Dana de Tefé, porque ele dizia que conhecia a Dana, que ela já tinha aparecido por lá e tudo mais. Quando eles vão escavar, eles encontram uma ossada, realmente fazem uma análise, só que as análises de DNA da época, que não eram tão avançadas quanto as de hoje, chegaram à conclusão que de fato era uma ossada feminina, mas que era de uma mulher negra, e a Dana era branca. Então não poderia ser da Dana, né? Só que, tipo assim, era uma ossada de uma pessoa que estava no sítio do Leopoldo Heitor, mas isso foi completamente ignorado, como se não interessasse, só interessava se fosse da Dana, não sendo. Então, assim, a polícia meio que fez pouco caso dessa questão, o que é uma coisa assim que chama muita atenção, né? Mas ela fez pouco caso. Foi então que o Chico Viola, ele disse assim, não, eu errei o local. Na verdade, o corpo eu enterrei em um outro lugar. E aí ele leva os investigadores para uma outra cova, para um outro lugar. Eles escavam lá e encontram uma outra ossada. E aí os investigadores perguntam para ele, essa é a ossada da Dana de Tefé? Essa é a ossada do corpo que você disse que o Leopoldo mandou você enterrar? E aí ele diz que, calma, eu não sei, eu preciso experimentar. E aí ele pega um osso da ossada e coloca na boca, para dizer que precisava experimentar para saber se era da Dana. Olha que loucura. E aí, no fim das contas, era uma ossada de um cavalo que era do Leopoldo Heitor, e que ele havia chamado de Sacopã. Ele havia batizado o cavalo de Sacopã, em alusão ao caso do Sacopã. O fato é que o Chico Viola, como já deu para imaginar, não era tido como um sujeito assim muito são, muito assim em pleno domínio das suas faculdades mentais. Ele era tido como maluco, falando assim no português bem claro. Algumas pessoas diziam que até ele era esquizofrênico ou coisa do tipo. Fora que ele era um homem negro naquela sociedade da década de 60, que, vamos combinar, não ajudava muito a situação dele. Um pobre coitado, tido como louco, deu duas versões diferentes.
e ainda tomou aquela atitude de colocar o osso na boca e tudo mais. Então a defesa do Leopoldo Heitor alegou, a despeito do fato de que havia sido encontrada uma ossada feminina no sítio dele, alegou que o Chico Viola era maluco, que ninguém devia levar a sério o que ele estava falando, e meio que ficou por isso mesmo. 2 dias depois, os investigadores procuraram novamente o Chico Viola para que ele desse novos esclarecimentos, mas ele havia desaparecido. Ou antes ele foi desaparecido. E nunca mais apareceu, nunca mais ninguém encontrou o Chico Viola. Olha que suspeito, né? Então fica assim muito implícito, né, que talvez o Leopoldo Heitor, a turma dele, tivesse dado fim do Chico Viola, porque talvez ele tivesse aberto a boca e falado demais. Mas isso, como tudo, é só especulação nessa história, né? Nunca nada ficou efetivamente comprovado. O fato é que, muito bem, 11 meses depois, só um detalhe, com esse depoimento do Chico Viola, o caso passou a ser conhecido como o Mistério dos Ossos. E aí a mídia sensacionalista explorou isso bastante. Ficou conhecido como Mistério dos Ossos e ficava aquela pergunta na mídia: onde estão os ossos de Dana de Tefé? E surgiu um fenômeno em todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital, que foi a febre dos ossos. Várias pessoas ligavam para a polícia dizendo que haviam encontrado ossados no seu quintal, no seu jardim, no seu sítio, no seu terreno, e procuravam a polícia e mandavam a polícia ir lá investigar, dizendo que era da Dana de Tefé. Muitas vezes a polícia ia, os investigadores chegavam aí, investigavam, descobriam que era osso de porco, de cavalo, de boi, enfim, às vezes até de alguns cadáveres, mas enfim, e ficou uma espécie assim de caça ao tesouro dos ossos da Dana de Tefé. Um fenômeno assim do sensacionalismo da mídia em cima do caso, quando ele ganhou essa alcunha de O Mistério dos Ossos, né? Para você ver como às vezes o sensacionalismo, o que ele pode fazer com uma história desse tipo, né? Então, tipo assim, encontraram ossos de uma pessoa, de um ser humano, só porque era uma mulher negra, só porque não era a Dana de Tefé, foi meio que ignorado, mas surge essa coisa do Mistério dos Ossos e aí a população, a mídia, todo o sensacionalismo cria essa coisa do Mistério dos Ossos e uma espécie de caça aos ossos da Dana e várias ligações para encontrar a ossada de animal, enfim. Foi isso que acabou acontecendo, né? Coisas que infelizmente acontecem. É então que 11 meses depois, o Leopoldo ele foi interrogado pelo juiz Ulisses Valadares Salgado, do Fórum de Rio Claro, aquela cidadezinha onde o Leopoldo tinha um sítio. Nesse interrogatório, o juiz perguntou para ele, para o Leopoldo Heitor, se ele sabia que a justiça estava interessada em saber a verdade do caso. E aí, de acordo com o relato do próprio juiz Ulisses, o Leopoldo Heitor teria respondido o seguinte: sei sim, senhor, mas a verdade não posso dizer de maneira nenhuma. Então veja, o sujeito respondeu isso depois de o juiz perguntar se ele sabia que a justiça queria saber a verdade do caso. Então, o juiz considerou isso praticamente uma confissão do Leopoldo Heitor, né? Sei sim, senhor, mas a verdade não posso dizer de maneira nenhuma. Isso depois de ter contado 2 versões para o caso, né? Muito bem, isso daí foi considerado praticamente uma confissão. O fato é que o suposto crime do Leopoldo Heitor, de ter matado a Dana de Tefé, que era o que ele estava sendo acusado, ele estava preso acusado de matar a Dana, era tido como um crime perfeito. Por quê? Porque a Dana não tinha parentes. Ela não tinha filhos, ela não teve filhos nos seus casamentos, ela não tinha mais parentes vivos, nenhum familiar que pudesse reclamar o seu corpo, a situação em que ela estava, só os amigos, mas nenhum familiar. E aí pensa o seguinte: se encontrassem a alçada da Dana, com quem eles iriam comparar no exame de DNA para descobrir se realmente era da Dana ou não? Então era considerado o crime perfeito, cara. Ninguém quer saber dessa mulher, ela não tem parentes. Ninguém vai procurar essa mulher, nenhum familiar vai procurar, só os amigos dela, que não eram muitos, enfim. E ela era rica, tinha muito dinheiro, então era considerado o crime perfeito, né? Nesse sentido. É então que o Leopoldo Heitor ele foge da cadeia, mas ele é recapturado algum tempo depois. Como eu vou explicar mais à frente, ele tinha uma certa facilidade de fugir da cadeia. Ele fugia sem muitas dificuldades, né? O que na década de 60, imagina-se que não fosse uma coisa muito fácil de se fazer, mas ele fazia com certas facilidades. Parecia até que alguém facilitava as fugas dele. Ele sempre fugia e era recapturado, fugia
e era recapturado. Parecia que ele fugia e voltava na hora que queria, bem dizer, por assim dizer. Então, ele, 1 ano e 5 meses depois do desaparecimento da Dana de Tefé, em 30 de novembro de 1962, ele volta a depor. E nessa ocasião, nesse novo depoimento, ele conta a sua terceira versão sobre o que teria acontecido na sua viagem com Dana de Tefé. Na terceira versão, o Leopoldo Heitor contou uma história ainda mais maluca, mais louca, mais assim cinematográfica do que as outras duas. Ele disse que eles estavam viajando para São Paulo, a viagem estava transcorrendo normalmente, até que lá para as 10 horas da noite, 22 horas, na altura de Angra dos Reis, eles foram perseguidos e foram, assim, travados, parados por 2 carros, de onde desceram 5 homens altos, loiros, fortes, com uma braçadeira, fardados e tudo mais, que falavam uma língua esquisita, não falavam português, e que simplesmente sequestraram a Dana de Tefé, arrancaram a mulher do carro e levaram embora. Então ele teria sacado a sua arma, trocado tiros com os caras, e aí nessa troca de tiros ele havia levado o tiro na sua perna, então agora ele tinha uma explicação para o tiro, mais uma explicação, uma nova explicação para o tiro que ele tinha levado na sua perna. E aí pronto, os caras fugiram e levaram a Dana, simplesmente assim. Aí ele suspeitava que fossem talvez os comunistas ou os nazistas. Lembra, a Dana ela tinha um certo envolvimento político escuso, no passado meio misterioso, era tida como espiã, como agente dupla, havia participado de um grupo de resistência antinazista, como eu falei lá no começo. Então ele falou isso daí, contou essa história. Aí ele teria regressado para o Rio de Janeiro, procurado o Oscar Stevenson, e o Oscar Stevenson teria dito que ele ficasse calado a respeito do assunto, que ele não contasse isso para ninguém. Ou seja, ele já incluiu aí o Oscar Stevenson na história, dizendo que ele era meio que um cúmplice, um cara assim que mandou ele ficar calado sobre a história. Mas aí ele, por conta própria, teria investigado por meio de um escritório internacional e descoberto que a Dana de Tefé havia fugido com um passaporte falso com o nome de Ludmila Fischer. Não seria a primeira vez que ela utilizaria um nome falso, e fugido para a cidade de Praga, na Tchecoslováquia, a cidade onde ela nasceu, e que ela estava lá com esse passaporte falso. Foi então que, algum tempo depois, ele teria recebido um telefonema da própria Dana, dizendo que ele ficasse quieto, que ele não mexesse no assunto, que ele não bulisse no assunto, porque ela estava sendo perseguida, mas estava se virando do jeito que podia, e que ele deixasse tudo em panos quentes, não mexesse mais na história. E aí foi essa a terceira versão que ele contou. Naturalmente, isso deixou as coisas mais esquisitas ainda, porque agora já eram 3 versões do único cara que tinha sido o último a vê-la antes de desaparecer oficialmente, e agora ele estava envolvendo até os nazistas, os comunistas, quem sabe, ninguém sabia qual era a identidade política daqueles caras, né? Mas tudo se torna um pouco mais complicado. Ele já até fala que ela havia viajado, novamente ele fala que ela havia viajado para Praga, e agora que estava pedindo sigilo, até colocou o seu ex-chefe, o Oscar Stevenson, na história, dizendo que ele mandou ele ficar calado. Então foi essa a terceira versão que ele contou, certo? Aí o que é que acontece? Não seria a primeira vez, como eu disse, que ela usaria nomes falsos. Eu falei no começo que quando ela passava de país em país, ela também já havia utilizado nomes falsos. E o que foi que aconteceu? Em dezembro de 1962, ele fugiu novamente, mas mesmo assim ele foi condenado a 49 anos de prisão. O Ministério Público entendeu que ele havia inventado uma falsa história para uma suposta viagem com a Dana de Tefé, e aí nessa suposta viagem ele teria matado a Dana de Tefé para ficar com os bens dela. Esse foi o entendimento do Ministério Público, e ele foi condenado a 49 anos de prisão. Ele queria matá-la para ficar com os bens dela, para roubá-la, né? E aí na ação ele foi ferido por um tiro auto-infligido, ou seja, ele mesmo atirou na sua própria perna para fingir toda uma história e tudo mais, nesse plano bem bolado de roubar uma pessoa que, como eu já comentei, não tinha parentes vivos, nem se sabia onde estavam os parentes dela que pudessem reclamar o corpo dela ou mesmo justiça por ela.
né, e que era uma pessoa de origem rica. Esse foi o entendimento do Ministério Público. Em agosto de 1963, o Leopoldo ele foi recapturado. Como eu disse, ele fugia e voltava, o que é sempre muito estranho, né? Muito curioso, para dizer o mínimo. E aí, nessa ocasião, mesmo ele sendo um sujeito que fugia, vivia fugindo e voltando, ele entrou com algum recurso jurídico, que eu não sei explicar exatamente qual era, para questionar na justiça a sua condenação. Ele foi lá e questionou a sua condenação a 49 anos de prisão. Então, em dezembro de 1964, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anulou a sentença do juiz Ulisses Valadares Salgado, de 49 anos de prisão, e mandou o Leopoldo Heitor para novo julgamento. Só que agora esse novo julgamento seria em júri popular, porque até então esse julgamento não tinha sido com júri popular, mas agora o Leopoldo Heitor, que estava preso, seria levado para um júri popular. Homens do povo julgariam a situação dele e decidiriam se ele era culpado ou inocente do assassinato de Dana de Tefé, tá certo? Aí o que foi que aconteceu? Em 15 de outubro de 1965, a polícia recebeu uma denúncia de que a ossada da Dana estava em um chiqueiro no sítio do Leopoldo Heitor, em Rio Claro. Eles foram investigar e encontraram uma ossada de uma mão direita, com as unhas vermelhas. Mas não tinham como comprovar se era da Dana. Mas interessante, mais uma ossada humana no sítio do Leopoldo Heitor, mas isso foi simplesmente desconsiderado. Eles simplesmente chegaram à conclusão óbvia de que não tinham como comprovar que era da Dana e ficou por isso mesmo. E pronto, foi assim, uma verdadeira negligência. E meio que isso foi deixado de lado, digamos assim. O primeiro júri popular aconteceu em fevereiro de 1966, na cidade de Rio Claro. E aí, nesse julgamento, o Leopoldo Heitor, ele tinha nessa cidade é interessante notar o seguinte: na cidade de Rio Claro ele tinha um sítio, como eu já comentei, e naquela região, naquela cidade, ele era tido como um sujeito bom, amigo dos pobres, porque ele, vez por outra, ia para lá, na sua condição de advogado, advogava para pessoas muito pobres, às vezes sem cobrar nada ou cobrar muito pouco. Então ele era visto como um cara muito bom, um cara do bem, sempre disposto a ajudar os mais necessitados. Então a fama dele por lá era muito boa, era de amigo dos pobres. Então ele assumiu a tribuna para se defender, ele próprio fez a sua própria defesa. Era um sujeito bem falante, falava muito bonito, era muito inteligente, como eu disse. E aí não deu outra, ele foi absolvido, foi considerado inocente, assim, fácil mesmo assim, não deu nem chance para a acusação. Só que aí, o que é que aconteceu? O júri a acusação entrou com um recurso para anular o júri. Por quê? Porque a televisão, os curiosos, a mídia, haviam acessado uma sala onde deveriam estar apenas juiz e jurados. Mas aí houve uma espécie de invasão dessa sala secreta e isso ensejou a anulação do júri. Então Leopoldo Heitor voltou para a cadeia para esperar o recurso e até janeiro de 1971 ele ainda enfrentaria mais 2 júris populares na mesma cidade de Rio Claro, onde era tido como um amigo dos pobres, defensor dos mais necessitados e, como sempre, foi absolvido nas 2 acusações. Até que é interessante levar em conta o seguinte: ao passo que em Rio Claro o Leopoldo era tido como amigo dos pobres e tudo mais, a Dana de Tefé era vista como uma mulher mítica, quase como se ela fosse um ser abstrato, assim, etéreo. Ela era assim, nossa, a Dana de Tefé, aquela mulher maravilhosa da TV, rica, poderosa, assim, quase como se ela nem fosse de verdade, quase como se ela fosse assim, uma espécie de realismo fantástico. Uma coisa bem abstrata. Ao passo que o Leopoldo Heitor era aquele sujeito, amigo, advogado dos pobres e tudo mais. Então ele era uma figura bem mais concreta. Ao passo que a Dana era um ser assim, quase de fantasia, né? Eles não tinham a noção assim, entendeu? Assim, era como se ela nem existisse de verdade. Isso, de acordo com muitos juristas, né, que acompanharam o caso, influenciou muito também, além da boa fama que o Leopoldo tinha na região, para que ele fosse absolvido. Até que em 1974, o Supremo Tribunal acabou declarando que o caso estava encerrado. Falou, não vai mais reabrir esse caso, já deu, vamos encerrar, fica por assim mesmo do jeito que está e acabou. Não pode mais reabrir o caso, não foi descoberto, o Leopoldo Heitor
é inocente, agora é em definitivo. Ele amargou 9 anos na prisão durante todo esse tempo, entre idas e vindas da cadeia, né, porque ele vivia fugindo e era recapturado. Mas em 1974 o Supremo Tribunal Federal falou, não, acabou essa história, não pode mais reabrir esse caso, fim de papo, assunto encerrado. O jornalista Jorge Aldi, da revista O Cruzeiro, ele ficou tão revoltado com essa situação, que o caso não poderia mais ser reaberto, que ele pegou aquela ossada da mão direita, fez um caixão de vidro, colocou essa ossada dentro, e essa ossada, o caixão com essa ossada foi doado para o Museu da Polícia. E ficou muitos anos lá, como uma espécie de protesto contra a ineficiência da polícia e da justiça em colocar na cadeia alguém que tivesse matado a mulher que era uma mulher rica, influente, que viajou com o cara e simplesmente desaparece, e aí o cara é tido como inocente, passa 9 anos na cadeia mesmo sendo inocente, uma confusão danada, e ninguém descobre o que foi que aconteceu com ela, e 3 versões, e vai e vira e mexe, e no fim das contas acabou em pizza. Ele ficou muito puto, e aí fez essa forma de protesto. Muitos anos depois é que essa ossada foi enterrada, porque todo ser humano merece um enterro digno, enfim, acabou sendo enterrado, mas depois de muitos anos no Museu da Polícia, como uma forma de protesto. O fato é que depois dessa confusão toda, o Leopoldo Heitor, finalmente livre e em definitivo, voltou a advogar no centro do Rio de Janeiro, levar sua vida pacata e tudo mais. Já não queria mais confusão, nem fama, nem nada. Evitava ao máximo falar sobre o assunto, não queria dar mídia para essa história, apesar de que ele tivesse dado algumas entrevistas no final da década de 90 sobre esse caso. E aí se separou da Verinha, se casou mais 2 vezes, teve 10 filhos. E no dia 22 de fevereiro de 2001, ele morre de um ataque fulminante do coração, e morre junto com ele qualquer esperança de se descobrir realmente o que aconteceu com a Dana de Steffé. E aí a Dana nunca mais foi encontrada, nenhum indício, nenhum vestígio, mesmo porque, como eu disse, ela não tinha parentes, então ainda que encontrasse alguma coisa, iam comparar com o DNA de quem? Enfim, junto com ele morre qualquer chance de se desvendar esse mistério. Algumas hipóteses que a gente pode levar em consideração são as seguintes. Primeiro, a mais óbvia de todas é que é possível que o Leopoldo Heitor tivesse matado a Dana para ficar com os bens dela. Outra possibilidade seria de que ela talvez estivesse sofrendo realmente perseguição de nazistas ou de comunistas, inimigos da guerra, antigos e tudo mais, antigos aliados de grupos dos quais ela fez parte, enfim. Então ela teria bolado um esquema com o Leopoldo Heitor para fugir para outro país, desaparecer, adotar uma outra identidade, e o Leopoldo Heitor seria só um grande amigo dela que a ajudou a adotar uma nova identidade e viver uma outra vida livre dos seus inimigos que a perseguiam, porque ele dizia que a Dana havia ligado para ele dizendo que estava sendo perseguida por terroristas, comunistas, nazistas, sei lá. Lembrando que aqui no Brasil havia muito nazista, até hoje existe, né? E havia inclusive até um partido nazista. E eventualmente comunistas que odiassem ela. Como eu disse, ela era tida como espiã, agente dupla, esse tipo de coisa. E talvez o Leopoldo, simplesmente com o aval dela, com a ideia dela, tenha dado um jeito de fazer ela assumir uma outra identidade. E a ajudava quando podia. Nas suas fugas da prisão, ele acabava muitas vezes indo para a Argentina. E aí talvez ele desse algum dinheiro para ela, visitasse para saber como é que ela estava. Enfim, esse tipo de coisa poderia acontecer. Ou então, ela talvez pudesse realmente ter sido morta por inimigos, sequestrada, eventualmente presa, torturada, morta por inimigos políticos. Isso também é uma possibilidade que a gente não pode deixar de considerar. Mas se alguma dessas possibilidades é verdade, se não é nenhuma dessas 3, qual seria a 4ª ou a 5ª chance? O que é que realmente aconteceu com ela? Ninguém nunca vai saber. Aparentemente, morreu em 2001 com o Leopoldo Heitor qualquer chance de a gente descobrir o que realmente aconteceu. Dana nunca foi encontrada. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá like, curta, comente, compartilhe, divulgue com seus amigos, ative o sino das notificações, inscreva-se no canal que é muito importante, e é isso. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí.